Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui pasmos para conferirmos o filme Star Trek Sessão 31. Pois bem, pessoal, antes de qualquer coisa, temos que usar aquela velha frase: quem foi que pediu isso? Não, nenhum fã desejou essa produção, nenhum tracker ficou arrancando os cabelos, esperando o dia que fosse ao ar. Nenhum fã de Michelle Yeoh queria tal jossa. Caramba! E olha, para quem não sabe, né, Sessão 31, que é um filme, antes foi uma série, ou se pensou ser uma série, na verdade, ela começou a ser produzida. Foram escritos vários roteiros para uma primeira temporada, quase a totalidade deles. Provavelmente seriam 10 episódios, devem ter chegado ali na casa dos 7, 8 episódios escritos. As histórias roteirizadas estavam no papel e a pré-produção havia começado, mas pintou a pandemia e tudo ficou meio atrapalhado, ficou fora de hora. A Michelle Yeoh acabou ganhando um Oscar, ficou mais, famosa, e tudo foi se deixando para trás, mas ela mesma fez questão. Não, eu quero continuar aqui nesta franquia. E o projeto acabou virando então um filme, apenas um filme, deixou de ser uma série, passou a ser apenas um longa-metragem. Cara, a gente pode até fazer uma comparação do que foi, né, Star Trek Fase 2, que era basicamente, lá nos anos 1970, a nova versão da série clássica, né? Sim, teremos a aventura de Kirk e companhia mais uma vez. Mas os planos também deram água, mas não por um problema global, ou foi global também, né? Já que foi o sucesso de Star Wars. Quando as aventuras de Luke Skywalker começou a gerar din-din, literalmente a Paramount pensou, peraí, não, vamos, né, deixar de lado essa história de fazer mais uma série do Kirk e companhia, e vamos lançar um filme no cinema para ganhar muito mais. Foi aí que surgiu o primeiro filme, então, Star Trek, o filme. Claro que foi sacanagem fazer comparação, né, entre Star Trek, o filme, para esse zero à esquerda, que é Sessão 31. Né? Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Aliás, tem a ver, porque esse filme aqui, de Sessão 31, é exatamente pura cópia de outros filmes. A começar logo de cara, Jogos Vorazes. Você pensa, não, estou assistindo os Jogos Vorazes? Eu nunca assisti, para falar a verdade, mas sei como é que é um pouquinho a história. A história, a premissa de sempre, né? Junta um monte de gente, o que sobrar é o campeão. No caso aqui, ser campeão significava ser um novo imperador lá da Terra, do Império Terrano. Pois é, isso no universo espelho. Claro, um detalhe não, uma característica ou uma grande informação histórica, claro, da franquia Star Trek. Mas se você pega esse filme aqui sendo assistido por um cara desavisado ali na Paramount Plus, ele escolhe Sessão 31, um bom título, né? Curioso? Vamos assistir. Que diabo é isso? Eu não entendo bulhufas, né? Aliás, o filme tem poucas referências à própria franquia de fato. Ele é uma tentativa de ser um filme de Star Trek, mas na verdade ele faz de tudo para não ser. É algo até bizonho quando a gente começa a constatar isso durante o decorrer da história. Enfim, primeiro ele emula Jogos Vorazes, depois, quando se revela qual vai ser a ação daquela equipe, e tudo fica bem explicadinho, e entre os créditos, eu fiquei com a sensação que ia começar o tema de Missão Impossível, porque basicamente era uma missão, não era tão impossível assim, para falar a verdade, né? E novo truque também que a JoJo inventou para corrigir, né, o plano inicial ali, não era também grande coisa, para falar a verdade. É até uma coisa meio maluca, né? Depois você percebe que o vilão sabia o que... Não dá para entender, para falar a verdade. Aliás, claro, é que por causa do espião que ele sabia, né? Enfim, o que vale? Caramba, que filme maluco! Ele vai se transformando numa maluquice e acho que ele encontra o seu ápice de dar a sensação pra gente que é uma inutilidade
quando os personagens começam, digamos, se apresentar em suas características, nas suas personas. O que eu quero dizer, né? Claro, quando o chefe lá, Alok, né? Acho que é Alok o nome dele, né? Ele fala quem é os integrantes de sua equipe, eles começam a bater uma certa boca um com o outro, né? Aquela coisa de fomos ajuntados numa certa situação e temos que nos aturar. Basicamente ali a coisa virou, muita gente comparou com Gali não, Guardiões da Galáxia, pelo bate-boca, né, aquela coisa. Mas, na verdade, se você for pensar que todo mundo ali eram uns vilões desajustados, tá mais para Esquadrão Suicida, né? Mas na mesma pegada, né? Até mesmo o diretor, né? Enfim, o que vale? Esse filme, assim como vários episódios da Era de Latão, se baseiam em coisas outras. Ou seja, os roteiristas, os produtores, eles não possuem criatividade, eles não querem, aliás, eles não querem mesmo nenhuma intenção de serem originais nas histórias que eles criam. Então, toda hora estão pegando referências aqui e acolá, tanto de ficção científica como filmes de ação ou qualquer coisa que sirva para eles fazerem a história da semana. Acho que quando eles estão lá na sala de roteiristas pensando, como vamos desenvolver a história que a gente tem para essa temporada? Ah, tal coisa, X, Y. Mas vamos pegar algumas referências aí que temos na cultura pop e injetar aqui dentro para ver se dá um mais molho, né, mais estofo. Eu acho que essa é a ideia básica deles, né? Isso, claro, para pessoas que estão com a intenção de agradar seu público-alvo, que eu sempre digo. As séries da Era de Latão são voltadas para os jovens. E não passa disso, né? A bobeiragem que eles colocam, e acho que, digamos, esse choque aqui de personagens é mais para pegar realmente a garotada. A garotada é essa que acabou começando a assistir esse filme, não sabe por quê, e quando terminou de assistir também, Esse filme é inútil. Esse filme é inútil para qualquer pessoa que vá assistir a ele. Porque realmente, ele não tem fundamento, ele não tem princípio. Claro, eu dei uma pesquisada aqui e acabei descobrindo que o que eles tinham escrito para a primeira temporada, eles acabaram condensando de alguma forma num filme de 1 hora e acho que é 40 minutos, uma coisa assim, né? E que é pouco tempo, claro. E sempre quando você faz essa compressão, muita coisa fica desconexa, justamente porque lá nos episódios tudo seria mais esclarecido. Ou não, né? Porque também a gente sabe qual é a pegada, a qualidade dos roteiros da Era de Latão. Eles mal conseguem elaborar uma história completa. Se você pega as séries que são serializadas, ou seja, um arco de história que começa no primeiro episódio e vai até o episódio final, você percebe em Discovery e Picard que eles não conseguem desenvolver um grande arco se valendo de pequenas histórias em cada novo episódio para dar uma coesão. Eles não conseguem fazer isso. Ainda mais quando eles são obrigados a condensar tudo num lugar só. Aliás, a gente sempre diz, né, que algumas séries, principalmente as do Picard, dá para perceber isso. Dá para pegar a primeira temporada, a segunda temporada e socar tudo em 2 episódios, o que resultaria, por exemplo, também socando os dois num só, num filme, uma longa-metragem de 1 hora e pouco, quase 2 horas, não teria problema. Acho que até a terceira temporada dá para fazer a mesma coisa, se você se esforçar bem. Mas sim, esse Sessão 31 aqui é um despropósito. Claro que no começo da história você percebe ali que temos, né, aquela necessidade de explicar quem é a personagem. Isso para quem não está sabendo dela, que ela existiu lá em Star Trek Discovery. Para o público realmente desavisado que gostou do título, Sessão 31 é um bom filme. Coitado, que ilusão. Então precisa ter aquela explicação ali e também dar o contexto do arco da personagem aqui nessa história. Ok, a gente encontra ela então ali, adolescente, né, que precisou entrar forçadamente num jogo, quer dizer, acho que é forçadamente ou não forçadamente, a gente não fica sabendo, não dá para entender, vamos combinar, não dá para entender se ela foi forçada ou não. Mas tá lá, ela tem que sobreviver e no fim acaba dizendo que sobram 2, ela e o Sun. Tá bom. Mas aí tem aquela reviravolta que ela acaba matando a família, porque era a última tarefa a ser feita.
Depois a gente descobre que o Sun não teve coragem, então ela acaba sendo a imperadora, ou, na tradução, a imperatriz. Certo. Aliás, eu nem lembrava mais, depois fazendo a pesquisa, descobri que sim, essa informação que ela havia matado a família já tinha sido dito em algum episódio lá de Discovery. A personagem eu nunca gostei. Eu gostava da personagem quando ela era do universo principal, que era a capitã lá da nave Shizu. Sim, era uma grande personagem, uma grande capitã. Eu achava muito bacana o que a Michelle Yeoh fazia com a sua personagem, era muito boa. Mas depois, quando ela virou a Imperatriz, ficou muito mais caricatural. Só que o problema é que a Yeoh, ela gostava, né, de ser mais a Imperatriz do que a própria Capitão Jojo, que era muito mais interessante. E é por isso que, claro, ela sempre fez questão de continuar na franquia, porque ela gostava dessa personagem, a Imperatriz. E simplesmente, essa personagem é uma tranqueira, é uma lixeira, é uma coisa inútil, para falar a verdade, uma coisa super forçada. E aqui, principalmente no começo da história, quando a gente vê a apresentação dos personagens, aqueles cortes rápidos colocados aqui para o filme, é insuportável a personagem. Sempre fazendo caras e bocas, sendo desdenhosa, superior em tudo, uma coisa que embrulha o estômago, para falar a verdade. E, falando em personagens, né, se a própria Imperatriz já não é interessante, imagine todo o leque apresentado. É um pior do que o outro, em termos de personalidade, né? Dizer que os atores estavam mal, não diria que estavam, mas a persona deles não agradava também, né? E não sei porquê, quer dizer, sei porquê, né? Colocaram ali a Rachel Garrett, futura capitã da Enterprise C, aquele clássico Yesterday Enterprise, né? Pois é, para que colocaram ela aqui nessa história? Acho que para tentar um gancho justamente com os fãs. Só que aquela personagem que a gente conheceu lá naquele episódio da Nova Geração não existe aqui, porque basicamente ela ainda é jovem e ela só faz jovenzices. Outra irritante que também não tem nenhum propósito. Podia ser qualquer personagem, não precisava ser ela. Não acrescenta nada também à história dela. Ou seja, não tem nada que se conecte a nada. Tem até o personagem dispensável, né? Que é aquela Millie, acho que é Millie o nome dela, né? Que é aquela carequinha, né? Que é a mesma espécie da Elia lá também, voltando ao primeiro filme de Star Trek, né? Pois é, a mesma espécie que ela consegue, né, seduzir lá os homens ou qualquer pessoa, não sei, não importa. Mas ela é defenestrada assim, no momento ali, ou o Sun, né, quando ainda estava disfarçado ali, ele acaba matando-a. É um personagem dispensável que nem deu a luz da graça, para falar a verdade. Mas ela estava no bate-boca lá com os outros, na apresentação, então já era uma coisa que a gente também não estava agradando, né? Enfim, né, não sei, né? Não tem nada. Os outros personagens, o próprio que se tornou amigão, né, o chefe da equipe, o Alok. Alok é o cantor, né? Não, Alok é o DJ. É Alok mesmo no personagem? Não sei, vai aparecer aqui o nome dele, enfim. Não importa também qual é o nome dele. Ele tem uma conexão com as guerras eugênicas, ele acabou se tornando um aumentado, mas ele não era exatamente um aumentado, né? Ele foi, sei lá, tinha aquela Giri, que era a vilã lá no planeta, que acabou com o planeta dele, mas ela pegou ele e aumentou ele. É uma salada lá que também não foi nada interessante. Tinha aquele outro personagem lá que era mimético, que é um personagem que apareceu lá no filme também do Kirk no cinema, que foi o filme... Não lembro qual foi o filme, vai aparecer aqui. Não importa. O que mais tem? Também tem aquele ser com o exoesqueleto, né? O Zef, acho que é Zef, né? É o mais bobalhão de todos, com certeza, né? O mais abobado, o mais cretino, o personagem que admite que é idiota, né? E todo mundo concorda, né? Mas também uma inutilidade que tem gente que acha ele o mais engraçado, o mais idiota, né? Quem mais que tinha lá naquela equipe? Meu Deus do céu. Sim, o Vulcano que ri, gargalha. Meu Deus do céu. Depois a gente descobre que ele é um robô e dentro dele tem um ser bem pequenininho,
pequenininho, que é o... Como é que é da espécie deles? Zanuki, Nanuki ou não? Uma coisa assim, né? Fala a verdade. É o que a gente tem pra hoje. Além de todos os personagens, se eu não falei também, ó, não importa, não interessa, porque é uma bobagem. Resumindo a história, né? Sim, tinha esse grupo da seção 31 que ia atrás da Jojo, ou da Imperatriz, né? Apenas para copiá-la, porque o cara lá era um mimético, né? O mimético é o Greve? Não sei o nome dele, não lembro. Vai aparecer aqui também. Ele ia fazer a semelhança, ia copiar a Jojo para poder pegar lá o vilão que estava com uma coisa lá. Eles já sabiam que era uma arma? Não, eles não sabiam exatamente o que eles estavam buscando, mas o cara tinha um negócio lá, né? Enfim, aí ela falou, quando eu falei que ela teve uma ideia melhor que não era tão boa assim, na verdade ela ia mesmo. E só que ela teve a ideia de fazer o uso lá daquela artimanha do circuito de fase, né? Se ela tivesse faseada, né? Ela poderia pegar lá a maleta que eles queriam roubar e ninguém ia poder segurar ela, porque ela fica intangível, né? Bacana. Aí que surge lá o cara que rouba, que depois a gente descobre que é o Sam, né? Porque aqui também usa um traje ou dispositivo de fase, porque, claro, o dedo duro, o espião infiltrado, já tinha avisado para ele, né? Depois ele descobre mais para frente, né? E depois, claro, fica aquela coisa de tentar descobrir exatamente quem é este espião no grupo. E se desconfia de todo mundo, se perde muito tempo com isso, parece uma novela. Imagine o quanto isso ia ser lá na série. Ia passar vários e vários episódios, sempre botando a culpa em um, botando a culpa em outro, e no final das contas ia ser o Vulcano. O Vulcano robô. O Vulcano robô que tem um bicho dentro dele. Ai, ai. Ah, meu Deus, que filme idiota. Só rindo. E depois que acaba se descobrindo, aí depois de uma certa reviravolta, aí a Jojo descobre, a Imperatriz descobre que o Sam estava vivo, aquele que ela estava apaixonada lá quando era jovem, né? Ela teve que humilhá-lo, ele virou um capacho, né? Porque quando ficavam os dois ao final do concurso de Seja Você o Imperador da Vez, quem fica em segundo lugar vira o capacho eterno do imperador, no caso, a imperatriz. Que coisa legal, né? Ele se matava, né? Lá quando se apresentava a arma, porque no final das contas o que tinha dentro da arma, né? O que tinha dentro da maleta, uma arma super poderosa que a Jojo havia mandado construir lá no universo espelho. Mas aí o fulano, esse que carregava a maleta, um tal de Dada Noé, ele roubou esse troço lá porque ele era encarregado, estava no departamento que devia destruir, né? Afinal, ela mandou construir o negócio, depois ela desistiu e mandou, quer dizer, mandou construir e mandou destruir, mas não destruíram, foi arquivado. Quando estava arquivado, esse cara roubou, aí foi para o universo principal. Salada, né? Quem assiste esse filme sem manjar de Star Trek não entende bolhufas, né? Porque, enfim... que vale que Sam ainda está vivo na reviravolta e ele quer então destruir o universo principal. Também não é sem muito fundamento, aí tem aquela choradeira de Jojo querendo salvar ou não salvar o Sam. Mas que se importa? Ninguém quer saber disso. Mesmo quem viu o filme assim, começou a assistir, também não consegue achar conexão nesse casalzinho, porque é uma coisa corrida, forçada, porque todo filme ele está gastando o seu tempo em cenas de ação para lá e para cá, que muitas vezes são apenas efeito especial, a torto e a rodo, e não agrada, não tem empolgação nenhuma. E que uma delas resulta na morte lá do cara que usa o exoesqueleto, né, o Zef, né? Quem se importa que ele morreu também? Ninguém. Aí, quando você vê o filme já está acabando, tem a grande solução. E na cena final tem aquela marmelada, né? Até parece que quiseram dar um final mais feliz para a Imperatriz, porque quando ela decide
ativar realmente a arma de destruição, que é uma arma super poderosa que acaba com planetas e mais planetas. É uma coisa atrás da outra, é uma bomba incendiária, é uma maluquice também, né? Não tem nada a ver, né? Ela resolve ativar o negócio, porque inclusive ativa com a identificação das suas digitais, né? Só ela podia ativar, na verdade, né? Eu nem sei como é que o Sam ia ativar aquilo. É uma coisa mal explicada também. Ok, ela vai lá, quando estava fechando o portal, que, claro, ele ia levar a arma lá para o universo espelho para depois voltar para acabar com o universo principal. É uma salada também, não dá para entender, mas aí ela ativa na hora que a fenda vai se fechar, coisa e tal. Aí parece que ela vai morrer junto com o chefão da equipe aqui, o tal do Loki, a Loki, sei lá o nome dele, não importa. E no último instante, a Garrett e mais o outro cara lá, o Chip, ou sei lá o que é o nome dele, o mimético lá, eles transportam os dois. Só que fica aquela questão, mas peraí, quando eles foram transportados, a bendita da arma estava na mão da Jojo. Como é que não explodiu? Como é que eles trouxeram na hora do transporte? Opa, veio uma coisa a mais. Era para ter acontecido isso, né? Era para ter destruído o universo principal, né? Mas não, né? Preguiça, que preguiça. Fala sério, que bobagem, eu perdi meu tempo. Eu nunca me interessei em assistir esse filme quando foi lançado. Foi nesse ano, né? Eu até achava que tinha sido no ano passado, mas não. Foi aqui no começo de 2025. Eu nem me importei de ver essa bobagem. Eu só estou vendo essa bobagem para poder fazer um vídeo. Só. Se eu não tivesse a necessidade de fazer um registro aqui para o canal, eu nunca ia assistir isso. Eu não tinha vontade nenhuma. Quando eu descobri, né, foi noticiado que ia ser uma série, eu falei, não, quem pediu isso? Não fomos nós. Não fomos nós. Na verdade, a gente sabe, né? Quem pediu mesmo foi a Michelle Yeoh. Desde o começo, tudo foi por um gosto dela. Ela fez, claro, a participação lá em Discovery, na primeira temporada, que foi interessante, mas depois eles quiseram aproveitar um pouco mais dela, da parte que ela tinha virado já uma imperatriz, e a colocaram na segunda temporada, que já foi meio forçado, coisa e tal, e na terceira foi uma coisa horrorosa, e depois ela foi descartada. Em poucos episódios, acho que antes de completar metade da temporada, já tinham descartado a personagem, justamente na promessa da vindoura série Seção 31. Aquela, né? Tentaram pegar um pouco do prestígio dela, e depois o prestígio dela aumentou demais, aí complicou para até a própria existência da série. Nessas bases que tudo isso aqui resultou nessa bela porcaria que é Seção 31. Não tem como gostar disso, não tem fã, é difícil achar um fã que vai gostar disso daqui. Nenhum tracker vai gostar disso aqui, porque simplesmente isso não parece com um produto de Star Trek, não tem pouquíssimas referências. E o filme só se torna mais aceitável um pouco para quem conheceu ela justamente nas temporadas de Discovery, porque se você se baseia apenas no filme em si, fica aí, claro, um produto completamente insosso, ele não serve, ele não agrada ninguém. Não é possível que alguém assista, principalmente desavisados que vejam o título, Seção 31, vou ver, e goste disso. Não tem como, se arrepende, com certeza se arrepende. Porque isso é um arremedo de Jogos Vorazes, é um arremedo de Missão Impossível, é um arremedo de Guardiões da Galáxia, ou mesmo de Esquadrão Suicida, é um arremedo de qualquer coisa, um arremedo inclusive de Star Trek. Seção 31 é uma bela de uma porcaria. E já querendo dar uma nota, porque eu já enrolei demais aqui nesse vídeo, pensei que só ia ficar 5 minutos falando dele, né? Mas de qualquer forma, para isso mesmo, é a única maneira que a gente possa definir este filme, isso eu atribuo apenas e tão somente a nota 0. Você não serve para nada. Com certeza, pelo menos, eu vou esquecer dessa bobagem brevemente. Espero que vocês nunca assistam isso. Uma recomendação minha. Não percam um tempo. Só para saber, curiosidade? Não mesmo. Nem por curiosidade assista esta porcaria. Faça um favor para vocês. Se você gostou um dia da Imperatriz, lá em Discover, não faça isso. Não faça isso mesmo.
Você não vai gostar, mesmo que você tenha gostado da Grande Imperatriz Jojo. Bom, é isso. Fazer o quê? Tive que assistir.